Falou assim, ó, Rubinho é um mestre, parabéns pelo trabalho. Queria saber dele, como ex-membro, como ele vê a atual relação do MBL com a politicagem e a falta de indignação com algumas arbitrariedades de um certo grupo de toga. Você via isso também? O cara foi mais dramático que eu e sim, inclusive. O Snorlax era um Pokémon, né? É, o gordão que fica dormindo. Eu gostava pra caramba de Pokémon. Cara, depois que eu saí do MBL, eu não tenho acompanhado tanto o trabalho deles. Então, assim, eu não consigo ter uma opinião, uma crítica, falar que tá legal ou que tá ruim, entendeu? Eu sei que eles fazem um trabalho consciente dentro daquilo que eles analisam pro momento político e seguem firme dentro dessa linha. Eu não consigo fazer nenhuma crítica, nenhum elogio sobre isso. Eu já critiquei ele aqui várias vezes, que eu acho que eles pegam leve às vezes com o Xandão e as arbitrariedades pra tentar caçar os bolsonaristas, porque eles têm raiva deles, né? já critiquei, isso é uma coisa que eles vêm melhorado, inclusive, eu acho que eles já se corrigiram um pouco nesse sentido. Eu não gosto muito do ativismo judicial do STF. Eu acho que existem alguns excessos. Alguns? E assim, eu não tô afim de ser preso. Não, existem brincadeiras à parte. Eu acho que o STF ele tem que ser o guardião da Constituição. O que quer dizer isso? Ele, enquanto Suprema Corte, ele tem que analisar questões que geram dúvidas sobre preceitos constitucionais. Apenas e tão somente isso. A partir do momento que o STF começa a atuar em diversos nichos e frentes e temas... do presidente da Câmara, e mais, voto impresso... E mais. E além disso, o STF começa, por exemplo, a legislar, como aconteceu na criminalização da homofobia... ele está usurpando competência, porque a competência legislativa é do parlamento. O STF analisa a constitucionalidade. Então, por exemplo, se você aprova uma lei que fala que pode ter pena de morte, a lei constitucional, o STF vai falar, olha, essa lei não vale porque a lei é constitucional. Fim. Eu vou te dar um exemplo. Nos idos de 2016, foi o primeiro pedido de impeachment, se eu não me engano, da história de um ministro do STF, inclusive, foi meu. Nos idos de 2016... do Marco Aurélio de Mello. Nos vídeos de 2016. Meu pedido do Toffoli também, tá? Eu conversei com o Renan, ele até mencionou essa vez que você estava no MBL, né? Isso. Porque o Marco Aurélio deu uma decisão completamente sem pé nem cabeça, obrigando a vincular o pedido de impeachment do Temer ao da Dilma, porque inviabilizaria o da Dilma. O que eu fiz? Foi um xadrez ali. Eu peguei a tese e entrei no Senado com um pedido de impeachment do Marco Aurélio por usurpação, por interferência na atuação da Câmara dos Deputados. Aí o Senado, o Renan Calheiros de plano, ele negou. Aí o que eu fiz? Eu entrei com mandado de segurança no STF, com base na tese do Marco Aurélio de Mello, para que destravasse o meu pedido de impeachment contra o Marco Aurélio de Mello no Senado. Qual foi a jogada? Se o STF fala a tese do Marco Aurélio de Mello é válida, eu destravo o impeachment dele no Senado. Se o STF fala não pode destravar, eu derrubo a tese dele. Caralho, foi o que aconteceu. Genial. Foi essa. Entendeu? E ali foi o primeiro pedido de impeachment de um ministro do STF que eu fiz. Depois eu fiz mais alguns, entendeu? Um esquema bem inteligente. Foi um xadrezinho ali. Foi engraçado. Gostei, legal. Foi em 2016. Eu achei bem legal essa ação, deu puta imprensa. Foi divertido. Pode crer. E por que, no final das contas, você decidiu se afastar do MBL? Cara, a gente vinha tendo divergências já há algum tempo. De cunho político? De cunho político, de ideológico, estratégias e posicionamentos políticos, entendeu? Eu tenho uma linha, você pode ver, um pouco mais conservadora, entendeu? Não acho que eles estão errados, eu respeito demais a posição deles, eu acho que tem um carinho muito grande pelo que eu construí lá dentro, pelo período que eu fiquei, mas chegou num ponto que não estava fazendo mais sentido, e a minha presença estava sendo ruim para eles também, por conta da minha posição. E eu acabava mitigando a forma que eu penso e tal, e a gente entendeu, num divórcio consensual, cada um seguia um caminho, entendeu? Tinha a ver com o apoio ao Bolsonaro, isso? Com a base do Bolsonaro? Eu apoiei o Bolsonaro expressamente no segundo turno. Porque pra mim a questão é a seguinte, cara, você tem o Lula e você pode, sei lá, ter a Chiquinha.
Cara, não dá pra votar no Lula. Não, eu concordo. Eu também falei durante a campanha que o Bolsonaro era melhor, apesar de falar que não seria a solução dos nossos problemas nem de longe. Mas, e eu também discordo do posicionamento do MBL nesse sentido na época da eleição, focar os ataques do Bolsonaro sabendo que tem um Lula ali pra assumir, tá ligado? É que eles têm os princípios deles, os valores são bastante leais a isso, entendeu? Então tem a forma deles trabalhar. Não, só porque a gente discorda, não quer dizer que eles são negativos, ruins por algum motivo. E assim, eu fiquei 8 anos lá. Se eles fossem tão ruins, eu não ficaria 8 anos. Se eu fosse tão ruim, eu não teria ficado 8 anos. Eu não gosto de sair atacando nem nada. Claro. Muito pelo contrário, eu tenho muito carinho por tudo que foi feito. Mas assim, eu tava num ponto... Cara, eu construí minha vida a partir de um princípio. Eu dou um cacete no PT. Entendeu? No português muito claro. Eu comecei a participar ativamente da política brigando com o vereador do PSOL lá no interior. Eu sou de Vinhedo, quebrando pau lá. Depois eu vim pra São Paulo e tal. E nunca engoli gestão PT. Aí assim, tudo que a gente fez pra derrubar a Dilma... Aí depois o Lula preso. Eu lembro o que eu comemorei o dia que aquele infeliz foi preso. Pra mim, cara, admitir de alguma maneira que esse sujeito pudesse voltar era uma facada, assim, foi ruim. Tapa na cara do brasileiro. Tapa na cara seria gentileza. Assim, o cara tava preso, tiraram o cara da cadeia, puseram na presidência. É algo assim pra mim que é arrancar teu fígado sem anestesia. Escancarou que democracia não existe, né? Exatamente. E assim, eu fiz o que eu podia, entendeu? E assim, cara, se tivesse, sei lá, no segundo turno ainda, o Lula e o Ciro, cara, é anti-Lula. Campanha pro Ciro, entendeu? Todo dia. Não dá. E aí você tinha o Bolsonaro que tipo, é bem mais palatável. É um cara que pô, ele ainda... Você conseguiu ter avanços, você conseguiu ter bons projetos, teve os pontos críticos, mas comunicava um pouco mais com o mercado. Pô, esse tem um bandido preso. Pra mim, eu fui de 22. Não dá pra botar na cabeça isso, né? Realmente. Entendeu? Mas assim, entendo quem fez outras posições, eu respeito todo mundo, mas eu, Rubinho, não consigo. De certa forma, o MBL agora tá crescendo. Pra eles foi muito positivo ter o Lula no poder, né? Então, talvez tenha entrado na equação política deles ali. Talvez. Não, eu gosto do MBL. Um salve aí pra galera do MBL. Eu não acho. Cara, eu não acho que tenha sido feito esse cálculo. E agora, o que é esse grupo político, já que você não tem mais... Porque é legal ter um grupo político MBL, né? Você tem, né, participações de mídia que dá pra fazer, sim. Organizações, estratégia. Agora você tá sozinho? É legal você participar de um movimento. É bom, é divertido. Há um senso de pertencimento e tal, que é bem legal, certo? Só que dentro do mandato, isso também gera... Você tem que cumprir a pauta 100% e participar de tudo, e comprar as teses e tal. E... Que você não comprava todos. E eu já não tava numa linha de comprar todas. Entendi. Eu tenho uma linha mais pragmática, eu gosto de ficar projetos e algumas discussões que para mim são importantes, eu não conseguia travar. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, eu entrei de sola na pauta contra a transexualização. Entendeu? Agora eles estão nessa, né? Eles estão nessa. Mas falando de uma pauta que pra mim é muito cara. Entendi. Entendeu? E não tô falando que eles não participam dela de alguma maneira. Entendi. Mas, tipo, é uma pauta que pra mim era muito importante. Olha um gatinho. E... ali, né? Assustei. Foi um bichinho aqui. E aí, dentro do mandato, você fica naquela, tal. Então assim, hoje eu não participo de nenhum movimento. Eu sou membro do Renova, mas já era desde antes, tal, um curso de formação de liderança e tal. Mas tem gente de tudo quanto é jeito, cara. Tem de esquerda, de direita, de centro. É o think tank, né? Se renova aí, né? É um think tank, exato. Mas eu atuo, tipo, de forma independente. Eu tenho as pessoas que mais ou menos, né? Sempre quando você tá no think tank, você acaba sendo pelo menos influenciado por ele, no mínimo. Pior que zero. Assim, não tem nenhum. É pra isso que eles existem, porra. Cara, mas não tem. Tem que existe pra isso, porra. Porque assim, cara, como é que você pega, sei lá, a Tabata Amaral, que é do Renova, e eu? A gente tava se degladiando na internet ontem. Tem realmente uma diferença política bem grande. Entendeu? Não tem como você influenciar os dois. Você tem lideranças. A ideia deles é formar lideranças novas que sejam bem intencionadas e querem fazer a diferença de alguma maneira. Entendeu? Independente do espectro ideológico. E eu acho interessante a forma como eles fazem essa convivência. Porque
assim, eu nunca tive na presença da Tabata, não a conheço. Mas eu travei algumas discussões pesadas com ela na internet, até porque eu acho que ela é uma deputada municipal de Recife, entendeu? Ela vive lá com o namorado dela e não cuida de São Paulo, não querer ser prefeito de São Paulo, não faz o menor sentido isso pra mim. Agora ela tá ocupada tirando o emprego de comediante. Esse é o grande feito, do mandato dela. Brasil, entendeu? Ela, inclusive eu preciso, assim, pra mim não faz sentido, ela quer ser candidata a prefeito de São Paulo. Não tem a menor chance. Cara, solta ela no Marcilac e vê se ela chega aqui. Entendeu? Não sabe onde fica. Aí, é verdade. Aí, assim, eu tomei cuidado de ir no bairro dela, ver que ela cresceu e tal. A galera não fala dela, entendeu? Não foi impactante. Não foi impactante porque ela não tem um mandato impactante. O impacto dela tá no Carnaval de Recife com o João Campos. Pode crer. Essa é a verdade dela. Ela é elite, né? Até queridinha de um grupo poderoso aí, né? Exato. Mas assim, dentro de grupo eu tenho o pessoal que me apoia, e quem eu respeito muito são as pessoas que participam nas minhas redes, que me cobram, que são os meus eleitores. Eu devo muita satisfação para eles, e é o exemplo do projeto de lei que eu apresentei na Melhor das Intenções, vi que era uma merda e tirei. Sim, legal. Porque aí eu gosto desse contato, entendeu? Entendi. Então você não tá pensando em se associar a um grupo? Nenhum. Eu tenho conversado com várias lideranças de direita, pensando em política e tal. Eu acho que a gente tem que criar uma ampla coalizão, mas não tipo um movimento, qualquer coisa que vai trabalhar isso. Acho que não. Pelo menos pra mim essa fase passou. Pode crer. Não, legal. Você vai se recandidatar a vereador? O que você tá pensando em fazer do futuro? Eu pretendo disputar a eleição ano que vem a vereador, a reeleição. Legal. Entendeu? Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo.